Olá, senhores, tudo bom? Vou estar gravando hoje aqui mais um vídeo aí para vocês, uma pequena análise concernente a Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. Algumas pessoas utilizam aquela famosa passagem do ladrão na cruz para provar que após a morte existe vida consciente. Enquanto Jesus não voltar para a ressurreição, as pessoas ficam em um lugar ou em um paraíso regozijando até o dia da ressurreição. E para isso as pessoas utilizam a famosa frase de Jesus, quando ele diz lá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fiz aqui uma análise para vocês baseada em fundamentos para provar se realmente o ladrão foi com Jesus ou não naquele mesmo dia para o paraíso. Então vamos lá. Primeiro eu peguei aqui o texto em grego, o versículo 42, que começa assim, ó: Kai elegen to Iesu menetesti mu rotan eltens eitem basileia azul. Eu fiz aqui uma tradução ao pé da letra apenas da segunda frase, da segunda oração. Aqui ó, minestesi, lembra-te, mu de mim, rotan quando, altes vier, eis en, ten ro, e Basileia, reino, zu, de ti, o teu reino. Então vamos lá. A tradução ficaria assim, ó: e disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Algumas versões da Bíblia traz a expressão quando entrares. Quando eu digo quando entrares no teu reino, dá a entender de que quando Jesus morresse e fosse entrar no reino, o ladrão entraria. Mas veja que o ladrão, ele diz quando voltares, quando vieres no teu reino. Então a visão do ladrão na cruz não é de ir naquele mesmo dia, e sim em tempos depois, quando Jesus voltasse em glória. Olha só a análise que eu fiz. Note que o próprio ladrão sabia que não iria ao céu imediatamente após a morte, já que pediu para que Cristo lembrasse dele quando viesse em seu reino, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Aí o que acontece? As pessoas usam o versículo 23, a afirmação de Jesus, para contrariar isso, quando diz assim, ó, vou pegar aqui em português, ó: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas dizem: olha, hoje, no mesmo dia, estaria com ele no paraíso. Bom, vamos lá. Cristo buscava assegurar ao ladrão da cruz que não precisaria pensar em tempos de tempo tão remotos para ser lembrado por ele. Hoje lhe garanto que estarás comigo no paraíso. É o sentido lógico diante de tal contexto. O ladrão pediu a Jesus para lembrar-se dele no futuro, quando viesse em seu reino visível. Verso 42. Mas Jesus respondeu, lembrando imediatamente, hoje, assegurando que estaria com ele no paraíso. Em verdade te digo hoje, isto é, eu lembro agora mesmo, não precisa pensar em um tempo tão distante. Hoje mesmo eu te digo que você estará comigo no paraíso. Esse é o sentido lógico pelo contexto. E não que eles estariam no paraíso naquele mesmo dia, no caso na sexta-feira, como muitos acreditam. E para confirmar isso, ó, deixa eu pegar aqui. Outro fato importante é que o próprio Jesus não foi ao tal paraíso no mesmo dia, como registra João capítulo 20, verso 17. Pois depois da ressurreição de Jesus, ele mesmo disse para Maria: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então veja que Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscita, e quando Maria tenta tocar, ele diz: ainda não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Então Jesus ainda não tinha ido para o paraíso, ainda não tinha ido para o seio de Abraão, como alguns acreditam, ou para o céu. Então você não pode afirmar de forma alguma que ele foi no mesmo dia. O verso de Lucas 23, 43, apresentado nas Bíblias em português, não trazem a vírgula depois da palavra hoje, o que esclareceria então a questão, pois daria o real sentido do texto, que seria apenas a garantia de Jesus ter dado ao ladrão arrependido. Então o correto seria: está escrito, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí você diz: ah, mas no grego não tem vírgula. E agora nós vamos entrar aqui numa área mais gramatical, para a gente ver como é que vai ficar. Eu peguei aqui o versículo 43 de Lucas 23, diz assim, ó:
Kai eben auto ho Jesus, amen, legozui, semeron met, remu, esen en tu paradeison. Que seria, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. No original grego, koine, em que a Bíblia foi escrita, não existia vírgulas, o que dá margem para os tradutores as colocarem de acordo com suas tradições religiosas. Mas, posteriormente, o grego passou a ter vírgula, e como era costume dos pais da igreja citarem constantemente as escrituras em seus próprios escritos, eles transcreveram o texto de Lucas 23:43 da forma mais coerente, como veremos acima. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por exemplo, Ezequiel de Jerusalém, que foi um dos cristãos presbíteros e exegeta do 5º século depois de Cristo, transcreveu essa passagem de Lucas da seguinte maneira: verdadeiramente eu lhe falo hoje. Veja que ele coloca aqui a questão do hoje. A palavra semeron está ligada com o verbo lego ou legon, que é o verbo falar, e não com emera, com dia. Então, no grego, a palavra semeron, ela tem ligação com o verbo, ou seja, o certo seria, em verdade te digo, te falo hoje, e não em verdade hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a grande diferença. Está aqui a biografia aqui desse pai da igreja. Outro pai da igreja também é Teofilacto. Declarou o mesmo ao escrever Lucas 23:43 do seguinte modo: verdadeiramente lhe falo hoje. Então veja que esses dois pais da igreja, eles corrigem em seus escritos a versão da forma correta do grego, que seria, em verdade te digo, hoje. Vejam que após o uso da vírgula, os pais da igreja usaram a forma legítima para dar o verdadeiro sentido apresentado. Outra questão também interessante é o seguinte, vale também ressaltar que não só foram apenas os pais da igreja que entenderam a vírgula em Lucas 23:43, deve ser colocada após do hoje, pois muitos outros manuscritos antigos atestam mesmo. Exemplo, os manuscritos BC e o siríaco antigo, o antigo siríaco, que são gradativamente respeitados na comunidade acadêmica e apologética, e que foram dados ao 3º século a.C., sendo um dos manuscritos do Novo Testamento os mais importantes até o dia de hoje, veste o texto de Lucas 23, colocando a vírgula depois da palavra hoje. Então veja que não foi só os pais da igreja, mas até as grandes versões. Olha só como está aqui, eu te digo hoje que comigo tu deve estar no jardim do Éden, paraíso de Deus. Observe a vírgula aqui depois do hoje. Está aqui a biografia. Por fim, gente, para dar um ponto final nessa questão, o próprio Vaticano, um dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, que data do século IV depois de Cristo, e que é uma das fontes pelas quais os estudiosos mais trabalham na identificação do original do Novo Testamento, traz o seguinte em Lucas 23:43. Eu já vi muitas pessoas dizendo que não existe a vírgula ou o ponto no Códice Vaticano. Está aqui a prova para vocês. Bem aqui você encontra a escrita uncial, que é essa escrita em caracteres maiúsculos. E aqui você vai ver um ponto depois da palavra dia, que é a palavra, ou melhor, depois do verbo estar. Você vai ver aqui, deixa eu pegar aqui. Bem aqui, encontrei. Você vai ver aqui, semeron, está aqui o sigma, está aqui o eta, em letra maiúscula, o mi, o epsilon, o rho, o ômicron e o ni. Está aqui a palavra semeron, hoje. E depois da palavra semeron, a palavra hoje, está aqui o ponto, para você que diz que não existe o ponto, está aqui, para você, o ponto, a vírgula, depois da palavra hoje, o que daria o sentido, em verdade te digo hoje, vírgula, ou ponto, estarás comigo no paraíso. Agora, o dia era o mesmo dia? Claro que não. Então, está aí claramente que não existe essa questão do ladrão ter ido no mesmo dia para o paraíso. Mas vamos continuar aqui para dar uma análise final.
Note que no texto grego há um ponto depois da palavra semeron, dia, e não antes dela. Este Códice Vaticano foi considerado por Scotico e Rhodes como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento e é também um dos manuscritos mais antigos da Bíblia, sendo inclusive mais antigo que o Códice Sinaítico. É interessante também os comentários do erudito Jaap Ellis em sua obra The Gospel of Luke, no comentário da Bíblia New Century. Outra questão interessante que eu peguei bem aqui, gente, para a gente analisar, eu fiz também a delimitação, a tradução ao pé da letra do versículo 43. Olha só, cai e Elpen disse, aito a ele, amém, amém, zoe a ti, lego, digo, semeron, hoje, depois, ou melhor, met, depois, emo, de mim, ezen, serás, en, to, o, paradeison, paraíso. Olha só o que foi que eu fiz aqui, eu trouxe aqui esse comentário aqui interessante, essa análise. A palavra met significa comigo, como também significa depois. Se você considerar que met está no sentido de comigo, necessariamente temos que ignorar a palavra eimo, de mim, comigo de mim, não faz sentido algum. A vírgula não pode ficar antes de hoje. Olha só, a vírgula não pode ficar antes de hoje. A vírgula deve ser colocada após o hoje e também após o depois, considerando todas as palavras como elas são, literalmente traduzindo corretamente o sentido original, porque fica muito claro. E, por último, a preposição meta indica um tempo, depois, após ou além de. Depois que todas as coisas forem concluídas, quando Cristo vier na sua glória, o ladrão estará na glória com o Senhor Jesus, naquele momento. O hoje do verso, o ladrão apenas recebe a certeza de que, no futuro, estaria com Cristo no paraíso. Conclusão final. Podemos afirmar, com base em todos esses fundamentos, que Jesus apenas afirmou para o ladrão na cruz que um dia, quando ele voltasse, eles estariam juntos no seu reino, e não naquele mesmo dia de 24 horas. Então, você que diz que Jesus e o ladrão estariam no mesmo dia, traga então aí os fundamentos e prove dentro do códice, como eu mostrei aqui, dentro de uma análise dos vocábulos, faça uma tradução aí ao pé da letra e refute o vídeo com fundamentos, não com eu acho ou coisa parecida. E por último aqui, senhores, está aqui algumas biografias que eu utilizei para alguns comentários. Tá aqui, vocês podem estar estudando e analisando essas biografias. Então está aí uma pequena análise de Mateus, ou melhor, de Lucas 23:43. Então um abraço aí para todos, até a próxima.